Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Professor Gutierrez, onde estaremos aqui fazendo a resolução de raciocínio lógico aí do concurso do TJPE, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para o cargo de técnico judiciário. Essa prova que aconteceu aí no último domingo, né, de setembro de 2025, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui resolver as 5 questões que foram destinadas a esse cargo sobre raciocínio lógico, né? Então vamos lá. A 11ª questão, aqui foi a partir dessa que veio o raciocínio lógico. Ela diz o seguinte, ó: analise as seguintes proposições compostas. Então já sabemos de cara que é uma questão envolvendo lógica proposicional. E ela diz assim, ó: na número 1, meu irmão é alto e minha irmã é a caçula entre os irmãos. Você já consegue notar que nós temos aqui o conectivo I, e quando isso acontece, ambas as afirmações, né, ambas as proposições simples, elas precisam ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Se minha irmã é a caçula entre os irmãos, então meu primo não é casado. Então temos aqui um se então. Minha irmã não é a caçula entre os irmãos, ou, tem mais um conectivo, minha prima é médica. E a número 4 diz, ou meu irmão é alto, ou meu irmão é casado. Nós estamos aqui diante de um ou, tá certo? Uma disjunção exclusiva, tá certo? Então, considerando que todas as proposições compostas sejam verdadeiras, ou seja, o resultado delas é verdadeiro, tá? Todas elas. Assinale a alternativa correta. Antes de assinalar e antes de ir para as alternativas, gente, precisamos analisar sempre as proposições, tá? Fazer aquele famoso destaque daquilo que é importante e também riscar o máximo possível para que a gente possa entender o que é verdade e o que não é, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou pintar aqui de laranja, colocando um verdadeiro e um falso nas coisas, ó. Todas elas têm um resultado verdadeiro. E cada uma recebe uma lógica diferente quanto a isso, tá? Suas proposições simples, por causa do conectivo. O conectivo, ele determina como isso vai ser feito. Então, ó, na número 1 temos um I. Então, para que dê um resultado verdadeiro, ambas são verdadeiras. Então, meu irmão é alto é verdadeiro, tá? E a irmã ser caçula entre os irmãos também é uma proposição verdadeira, juntas formando aí uma proposição composta. Na número 2, ó, o se então, para que ele seja verdadeiro, nós só não podemos ter um caso, né, que é o Vera Fischer, né, verdadeiro e falso. Mas as outras, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e falso, verdadeiro também podem acontecer. Então, se minha irmã é a caçula, a irmã é a caçula? Sim, a irmã é a caçula, verdade, né? Ó, verdade. Então, meu primo não é casado. Nós podemos afirmar que ele não é casado? Sim, porque se aqui fosse falso, né, se o primo não ser casado fosse falso, ou seja, ele ser casado, nós teríamos o Vera Fischer, isso não pode acontecer, tá? Então, é verdadeiro. Quando falar sobre o primo não ser casado, é verdadeiro. E se afirmar que ele é casado, será falso. Aqui embaixo, né? Número 3. Minha irmã não é a caçula. A irmã é a caçula, né? Nós sabemos que isso aqui, nesse caso, fica como falso, né? Essa primeira parte aqui é falsa. E como nós temos um ou, né? Para que o resultado dê verdadeiro, basta que apenas uma das proposições simples seja verdadeiro, né? Lembra daquela regra lá do chocolate e da flor, né? Se eu te prometo, vou trazer um chocolate ou uma flor, se eu aparecer com apenas um dos dois, eu falei a verdade, né? Não precisa necessariamente ser os dois, tá? O que não pode é ser os dois falsos. Então, minha prima é médica é uma proposição simples que também é verdadeira, já que o resultado de todas elas é verdadeiro, né? Aqui o igual de todas, vou até colocar de outra cor. Todo igual delas tem que terminar em verdadeiro, tá? Então, na proposição 3, é falso dizer que a irmã não é caçula, mas é verdadeiro dizer que a prima é médica. E aqui embaixo, ó, o ou. No caso do ou, gente, ele é um pouco parecido com a disjunção simples, né? Que é aquela que nós só precisamos de um para ser verdade. Porém, é pelo menos um nesse caso. Quando é um ou, ela chama-se de disjunção exclusiva, porque ou é um ou é o outro. Entendeu? Então, apenas uma pode ser verdadeira, tá? Não pode ser as duas verdadeiras, nem as duas falsas. Tem que ser uma verdadeira e outra falsa. Ó, meu irmão é alto. Até agora a gente não sabe nada sobre o irmão ser alto. Mas meu primo é casado, a gente viu ali em cima que o que é verdade é o primo não ser casado. Ó, aqui em cima, ó, o primo não ser casado é o que é verdadeiro. E como aqui está afirmando que ele é casado, isso aqui se torna falso, tá certo? Falso. Então, o irmão ser alto é a parte verdadeira dessa história. Ou o irmão é alto, ou o primo é casado. Como o primo não é casado, resta dizer que o primo, sim, o meu irmão, né, é alto, tá bom? Eu sei que fica um pouco confuso aí sobre as palavras, mas acompanha aqui outros vídeos aqui do canal sobre lógica proposicional. Inclusive, nós temos aqui uma live exclusiva só sobre proposições compostas, tá? E os seus conectivos, que foi justamente para esse concurso do técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, vamos às afirmativas agora, ó. Considerando que todas são verdadeiras, assinale a correta. O primo é casado? Não, o primo não é casado, gente. O primo tá ali. O certo é primo não ser casado. Então aqui é falso. E como temos um conectivo I, já era, né, gente? Se já tem um falso,
o I precisa dos dois verdadeiros para ser correto, tá? Então eu já posso eliminar aqui a alternativa da letra A com uma das possíveis respostas corretas, tá? Eu vou aqui riscar porque ela não é correta. Meu primo não é casado. Até aí tudo bem, né? Isso é verdade. E, conectivo I, prima ser médica. Vamos procurar lá, prima médica, tá aqui, ó. Minha prima é médica, é algo verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Meu primo não é casado, correto. E minha prima é médica, correto também. E no I, se os dois são corretos, o resultado é corretíssimo, verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Tudo bem? Então, analise primeiro as afirmativas, né, em cima, não as alternativas, tá? Mas as afirmativas envolvendo os conectivos lógicos. E, ou, sim, então, se somente se caso houver, ou também o sim, então. Vamos aqui para a próxima questão, questão de número 12. Ela diz o seguinte, ó. Carla é paulista ou Renata não é cearense. Se e somente se Carla não é paulista. Então temos várias proposições lógicas. Eu vou destacar aqui aquilo que é o conectivo, né? Ó, nós temos um ou aqui. Temos um se somente se. Ó, tem aí, ó, Carla é paulista, é uma proposição simples. Renata não é cearense, é outra. Carla não é paulista, é outra. E ainda tem um i aqui, ó. E Renata é cearense. Tá certo? Então tem quatro proposições simples. E nesse caso, nós temos aí vários conectivos. A respeito da proposição composta pela operação lógica bicondicional, ó, o bicondicional é o se somente se, tá? Ele tem uma condição indo e voltando. Assinale a alternativa correta, tá? Então, no se somente se, quando é o se, então, ele pode ter várias formas para dar verdadeiro, só não pode ser o Vera Fischer. Mas no se somente se, nós temos que ter valores lógicos iguais, tá? Então, falso resulta em falso, indo e voltando. Verdadeiro resulta em verdadeiro, indo e voltando. Por isso que ela é bicondicional, tá? Ela não pode dar valores lógicos diferentes, tá? Enquanto o ou, que é o antagônico a ele, né? Nós precisamos de valores lógicos diferentes, um verdadeiro e outro falso, e vice-versa. Então, grave isso daí, ó. Se somente se, valores lógicos iguais. Ou VV ou FF. Aí nós temos o seguinte, ó. É verdadeira se as proposições simples que a compõem também são. Então, ó, isso até o momento isso é verdade, tá? Mas olha só como está montado ali em cima, né, ó. É uma tautologia, isso é, ela é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Isso não é verdade, tá? Se uma delas tiver um valor lógico diferente da outra, né, no se somente se, isso já era. É uma contradição, isso é, ela é sempre falsa, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Não necessariamente. Ó. Se você for analisar essa que está ali em cima, ó, no i, ele é verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Ó. Nós temos essa proposta para que tudo isso seja verdade. E aí, do outro lado, tem uma maneira de ser verdade, ó. Carla é paulista, Renata não é cearense. Então, observa, o se somente se tem que dar valores lógicos iguais. Então, as proposições que a compõem são essas aí de um lado e do outro. Mas se você observar o que está escrito, nós entramos em contradição. Olha só, Carla é paulista, como verdadeiro. Aí, do outro lado, Carla não é paulista, verdadeiro também? Isso não pode acontecer. Renata não é cearense. Aí, lá na frente tem Renata é cearense. Você tá vendo? Então, mesmo que a gente force um pouquinho, né, dizendo que ali, ó, no ou, uma seja verdadeira e a outra seja falsa, tá? Então, Renata não é cearense, é falso, portanto, Renata cearense, verdadeiro. Tranquilo. Mas olha o que acontece. Carla é paulista sendo verdadeiro e Carla não é paulista sendo verdadeiro também. Isso é o quê? Uma contradição. Então, chegamos aí, ó, olhando para o se somente se, não tem como essa frase inteira dar verdadeira. Ela sempre vai dar falsa. Porque as proposições simples que a compõem, né, no caso são compostas de um lado e do outro, elas entram em contradição. Então, por isso, a resposta correta é a letra C. Tá? Então, ó, a letra A até que vai, mas quando você vai olhar as afirmativas que compõem essa bicondicional aí, que está sendo mostrada, não tem como isso ser verdade. Não tem como chegar num consenso de tudo verdadeiro. Olha a letra D. É falsa se as proposições simples que a compõem também o são. Isso é verdade, tá? Mas vamos tentar deixar tudo falso, tá? Se as proposições simples forem falsas, né? Lembra que o se somente se tem que ter valores lógicos iguais, tá? Então não pode ser diferente. Para dar falso no i, que é esse lado direito aqui, ó, vou até descer um pouquinho para vocês verem melhor. Para dar falso, só precisa que um dê falso. Então vamos escolher um para ser o falso. Ó, o Carla não é paulista, tá certo? E o outro pode deixar como verdadeiro, Renata cearense. E também pode ser os dois falsos, tá? Não tem problema nenhum. Vamos até colocar aqui, ó, os dois sendo falsos. Aí Carla não é paulista, falso, então quer dizer que é verdadeiro Carla ser paulista. Tranquilo, né? Renata é cearense, se você disser que isso é falso, Renata não ser cearense é verdadeiro. Olha o que acontece. Novamente, uma contradição. Porque ó, o se somente se, para que ele seja verdade, tá?
as proposições que a compõem têm que estar com valor lógico igual, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aí a letra D fala que é falso se as proposições simples que a compõem também não são. Não. Ela aí, constitui uma questão falsa porque os valores lógicos não são iguais. Então lembra disso. O se e somente se, ele só se torna verdadeiro quando as proposições que o compõem, né, antes e depois, são de valor lógico igual, ou verdadeiro e verdadeiro, ou falso e falso. Nesse caso, não acontece. Tudo bem? Deu para entender? Eu espero que sim. Comenta aqui embaixo a sua dúvida e se você quer mais vídeos sobre esse assunto. Número 13. Considerando um dado de 6 faces, agora saindo um pouquinho mais da lógica proporcional, nós temos probabilidade. Olha só. Lançando o dado 2 vezes, uma após a outra, qual a probabilidade de que se saia numa face maior que 4 nos 2 lançamentos? Então, vamos colocar aqui, 2 lançamentos. Nós queremos que saia uma face maior do que 4, tá? E cuidado, não contar com o número 4, porque essa palavrinha aqui, maior, não garante o 4 nessa contagem, tá? Só se fosse maior ou igual, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os valores em um dado de 6 faces maiores do que 4? Nós temos o 5 e o 6, né? Então, 5 ou 6 para escolher. No primeiro lançamento desse dado, né, nós temos aí apenas 2 chances, tá? Num total de 6. Deu para entender? 2 chances num total de 6, né? Lembra que probabilidade é sempre aquilo que eu quero sobre o que pode acontecer, tá? Então, a parte de baixo fica o total de possibilidades, né? As possibilidades. Tudo bem? Aí, vamos lá. Eu vou lançar novamente esse dado. E eu quero que caia uma face maior do que 6. Maior do que 4, perdão. Então, nós temos novamente 2 chances disso acontecer, 5 e 6, né? De um total de 6 faces. E como eu quero que as duas coisas aconteçam simultaneamente, né? Não é uma coisa ou a outra, né? Me serve se apenas uma funcionar. Não, eu quero as duas, Qual a probabilidade de que saia uma face maior do que 4 nos 2 lançamentos? Então, quando isso acontece, essa ideia do e, certo? Ou então de algo simultâneo, né? Simultaneidade. Nós temos que multiplicar as probabilidades, tá? Então, 2 sextos vezes 2 sextos. Então, simultâneo, algo que é simultâneo, algo que é ao mesmo tempo. Então, nós queremos os dois, tá? Então, uma maneira fácil de fazer a continha aqui, eu posso multiplicar tudo de uma vez, mas eu posso simplificar, né? Tanto 2 sextos de um lado quanto do outro podem ser simplificados pela metade, virando 1 terço. E aí a gente multiplica, né? 1 terço vezes 1 terço. A probabilidade que eu procuro é de 1 sobre 9. Alternativa, letra D, tá? Então, nós queremos que a primeira jogada dê a face 4 ou 5, melhor, 5 ou 6. E no segundo lançamento aconteça a mesma coisa. Por isso eu multipliquei e não somei, né? Já pensou se tivesse ali letra E, 1 sexto e as pessoas iam somando? Isso ia dar muito errado, tá? Então, vamos para a questão de número 14, tá? Ela diz o seguinte, Uma pesquisa é realizada com 250 pessoas e mostrou que, entre elas, 40% trabalha e o restante estuda. Então, nós queremos aqui, vou pintar aqui de amarelo, 40% trabalha e o restante, ou seja, 60%, estuda. Tá? Vou colocar aqui o que estuda de uma outra cor. Vamos colocar aqui de azul. Então, 40% trabalha, enquanto o restante estuda. 60% vai estudar. Entre as que trabalham, né, ainda na parte de trabalho, 30% se deslocam utilizando automóvel. Tá? Então, o automóvel, vamos até colocar aqui com uma outra corzinha. Ou então um sublinhado diferente, né, assim, tracejado. 30% se desloca utilizando um automóvel próprio. Já o restante, né, os outros, né, os que sobrarem, vão se deslocar utilizando o que? Transporte público. Já entre os que estudam, 90% se deslocam usando transporte público e o restante se desloca utilizando o automóvel próprio. Vamos para a pergunta principal. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de uma pessoa se deslocar utilizando automóvel. Então, nós temos aí 2 grupos. Das pessoas que trabalham e das pessoas que estudam. Né? Nós temos que calcular a porcentagem de cada uma delas para saber quantas delas se deslocam utilizando automóvel próprio. Então, vou dividir aqui, meio que nosso quadro em 2 partes. Primeiro, a galera que trabalha. Então, das pessoas que trabalham, vamos saber quantas delas, ou qual porcentagem delas, né? Eu preferi pela quantidade, que usa o automóvel próprio. Então, vamos lá. Das que trabalham, nós temos 40% da pesquisa. 40 sobre 100. Nossa pesquisa tem quantas pessoas? Está lá em cima, 250 pessoas. É daqui que a gente vai tirar nosso valor. De 250. Podemos cortar aqui 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo. Vai sobrar 4 vezes 25, que dá 100.
Então, 100 pessoas, elas o quê? Trabalham. O que significa que das que só estudam, né, ó, tá aqui, ó, estudam, é o que sobra, né, ó, 250 menos 100. Então, sobram 150 pessoas que estudam, tá? Ou 60%, né, se você quiser também calcular aí 60%. Continuando. Dessas pessoas que estudam, né, nós já fizemos aqui uma boa parte, nós estamos nessa parte aqui agora, vou pegar de vermelho. Já entre as que estudam, bom, das que trabalham, 30% se deslocam de automóvel próprio. Então, nós vamos calcular mais uma vez agora uma porcentagem com 30%. De aqui de amarelo, ó, 30% dessas 100 pessoas que trabalham, né, que a gente acabou de calcular. Quanto é 30% de 100? É o próprio 30, né? Nós sabemos disso. Se você quiser, pode fazer a conta aí que vai dar certo. Então, 30 pessoas, eu vou guardar esse valor aí, ó, das que trabalham, utilizam automóvel, tá? Que é o que eu quero. Agora, das que estudam, tá? Ó, o restante se desloca com transporte público, né, das pessoas. Não é o nosso interesse. Já os que estudam, né, dos que estudam, desses 150 que a gente achou aqui, ó, 90% se desloca utilizando o transporte público. E o restante, ou seja, 10%, né, ó, 10%, se desloca utilizando automóvel próprio. Não é o que a gente quer? A pergunta principal, né, afinal, aí é que ela é muito importante de você ler ela até primeiro, antes de começar a questão. Então, eu vou só calcular aqui, ó, 10%, porque é o restante, tá? Então, 10% de 150, se você é bom de porcentagem, você sabe que é 15. Mas se não, pode cortar os zerinhos aqui que vai chegar na mesma resposta, tá? Então, 15 pessoas, elas utilizam o transporte por automóvel próprio, tá? Então, a gente tem aqui 30 pessoas que trabalham utilizando o automóvel próprio e 15 pessoas já que estudam que usam o automóvel próprio, tá? Então, vamos juntar as duas e vamos saber que porcentagem isso representa do total, né? Aqui no final, a gente vai chegar na conclusão. 45 pessoas, né? Essas 45 pessoas são de um total de 250, tá? Da pesquisa. Então, diante da pesquisa inteira, o que eu quero, tá aqui, ó. O que eu quero é as pessoas que usam automóvel próprio, né? Ó, 30 daqui, 15 daqui. E o que pode acontecer, né? Se a gente for sortear aleatoriamente, vamos dizer assim, esse aqui é o total da pesquisa. Não é o total das que trabalham, não é o total das que estudam. Nós queremos apenas uma pessoa que use automóvel próprio. Então, tem que unir essas duas probabilidades. Então, isso daqui, ó, para se transformar em porcentagem, eu posso também simplificar para facilitar, tá? Então, ó, simplificando as duas, cortando ambas, né, por 5. Ó. Eu posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter a fração 9 sobre 250 dividido por 5 dá igual a 50. Então, 9 sobre 50 é uma fração aceitável. Como nossas alternativas estão em porcentagem, nós temos dois caminhos para chegar nela, tá? E aí você vai escolher qual é melhor para você estudar ou para você entender, né? A primeira delas é calcular isso multiplicado por 100, já que eu quero uma porcentagem, né? Então, 9/50 vezes 100, olha o que vai acontecer, vou cortar só um zerinho, 90 dividido para 5. Dica de divisão para 5, quem conhece os meus vídeos sabe, a gente dobra o valor e puxa uma casa decimal. Então dá 18%. Já sabemos então que a alternativa correta é a letra A, 18. Mas tem outra maneira, Gutierrez? Tem outra maneira. Seria o seguinte, ó, já que 9 sobre 50 é uma fração muito sugestiva, porque se eu dobrar o valor, olha o que acontece com o denominador. Ele vira um denominador 100. E ao virar um denominador 100, nós temos o que? Porcentagem, né? Ó, em cima, 9 vezes 2 dá 18. Então, chegamos então na mesma resposta, 18%. Tudo bem? Questão de número 15, a última deste vídeo, certo? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida e comentar aqui para mais vídeos como esse, um conteúdo aqui gratuito. E se você fez a prova do Tribunal de Justiça, comenta aqui quantas você acertou ou o que você achou da prova, né? A banca IBFC, ao meu ver, é uma banca muito interessante ao cobrar raciocínio lógico, porque mesmo em poucas questões, ela consegue abordar muita coisa. Questão número 15, ó. Assinale a alternativa que apresenta o número de maneiras diferentes. Então, estamos falando sobre princípios de contagem, né? Combinação, arranjo e tal. Que os convidados podem ser acomodados à mesa. Então, nós temos uma mesa aí. Vamos lá. Vamos desenhar essa mesa aqui, ó. Numa mesa retangular. Então, vou fazer aqui um retângulo. Meu programinha vai ajudar aqui a fazer o retângulo bonitinho. Muito bem. Serão acomodadas 8 pessoas. Então, nós temos um total de 8 pessoas. Tá? Da seguinte maneira, o casal anfitrião será acomodado nas cabeceiras da mesa. Então, o casal vai estar aqui, né? Vamos chamar aqui, ó, C1 e C2, tá? Que fazem parte do casal.
E os outros convidados serão acomodados nas laterais, metade deles em cima e metade deles embaixo. Então, os outros 6 que sobram vão ser acomodados aí de maneira a poderem ser permutados, ou seja, misturados. Eles podem ficar em qualquer lugar. Então, se eles podem ficar em qualquer lugar, né? Ó, vamos estar aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Então, qualquer um deles aí pode trocar de lugar, tá? Só não o casal. E já eu vou dar uma consideração sobre essa questão, porque ainda bem que não tem alternativa, né? Mas ela deixa a desejar na sua interpretação, tá? Olha como é que a gente vai funcionar. Já que temos 6 pessoas apenas para embaralhar, toda vez que falamos sobre embaralhar as posições, ó, nós temos aí, ó, 6 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós temos para escolher, ó, na primeira posição vão ter 6 pessoas. Na segunda posição, agora que eu já escolhi, né, 5 pessoas, já que não dá para ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então vai diminuindo. Na próxima posição, 4, depois 3, depois 2, depois 1, né? Então aqui é só multiplicar. Eu não vou fazer nenhuma divisão, por quê? Porque não é uma combinação, né? Ou seja, se a gente alterar aqui a ordem, lógico, vai gerar novas possibilidades. Não dá para dizer ali, ó, x1, x2, x3 é um trio. Não estamos procurando trios. É só embaralhar. Ou, em outras palavras, é uma permutação, né? O famoso 6 fatorial. Então, de vários raciocínios, a gente vai chegar na mesma resposta. Vamos só multiplicar agora, né? Ó, eu vou multiplicar aqui para ficar mais fácil. Ó, o 3 vezes 2 igual a 6 e o 5 vezes 4 igual a 20. Aí, como a gente tem ali, ó, 6 vezes 6 vezes 20, ó, 6 vezes 6 vezes 20. 6 vezes 6 dá 36. Vezes 20 é só multiplicar por 2, né? Então, isso aqui, ó, 36 vezes 2 dá 72. E com o zerinho, 720. Essa é a nossa resposta correta, né? Então, existem 720 maneiras de embaralhar essas pessoas. O X aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já que o casal precisa ficar aí nas duas pontas. Agora me vem minhas considerações, né? A questão já está resolvida. É assim que a banca provavelmente fez a interpretação para essa questão e espera do candidato que ela pense dessa forma. Mas veja só, ela deixa a desejar um pouco na interpretação. Por quê? E se esse casal puder mudar de lugar? Nós temos essa configuração que você está aí na sua frente, né, no meu desenho. C1 de um lado, C2 do outro. Mas e se for o contrário? Então nós teríamos o quê? O dobro de possibilidades, né? O dobro de maneiras diferentes de organizar essas pessoas. Mas, como a questão não dá a alternativa de 1440, que seria isso, né? E também, porque na pergunta principal, isso pode enrolar muita gente, ele pergunta o número de maneiras apenas dos convidados, tá? Apenas os convidados, apenas os 6 convidados, por isso 6 fatorial. Então, não é perguntando sobre todas as pessoas da mesa. Senão, a gente teria que multiplicar 720 vezes 2. Entendido? Então, espero que você tenha entendido grande parte das questões. Volte quantas vezes você quiser para você ver os vídeos com calma e aprender um pouco mais raciocínio lógico dessa banca chamada IBFC. Até mais, tenha um ótimo raciocínio, bons estudos e até a próxima.